Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vou esperar um pouquinho para as pessoas irem entrando. Hoje a gente tem bastante perguntas que mandaram pra gente aqui. Fiquei bem feliz. É bom quando a gente tem um monte de perguntas, porque a gente consegue responder para um monte de gente que às vezes não tem acesso a tantas informações, então isso é bem bom. E assim a gente consegue fazer uma live bem legal aí para vocês, né? Eu queria hoje começar talvez pelo básico, né? Pelo básico do que é o vaginismo, porque às vezes a live fica aqui gravada e não é todas as pessoas que sabem sobre o vaginismo e muitas acham que tem o vaginismo, mas não tem certeza, tá? Então, eu vou tentar explicar um pouquinho sobre isso para vocês. Então, vamos lá. A gente divide, a literatura divide, né, o vaginismo em primário e secundário. Então, o que acontece? O primário é quando a pessoa, ela já, da primeira vez que ela vai tentar ter uma relação ou penetrar alguma coisa, ela já tem problema para isso, ela já tem uma dificuldade grande para isso. Então, isso é o que a gente chama de vaginismo primário, desde a primeira tentativa. E o vaginismo secundário é quando a mulher já tem uma vida sexual ativa, né? E por algum motivo ela acaba desenvolvendo o vaginismo, né? Agora, vocês podem me perguntar assim, Débora, o que acontece? Como que eu vou saber que eu tenho o vaginismo? Eu consegui não ter dificuldade, por exemplo, em colocar um absorvente interno. Isso me mostra que eu tenho vaginismo? Não necessariamente. Por quê? O absorvente interno, ele é muito seco. Então, o que acontece? Você tem uma certa dificuldade em colocar. E aí, se você é virgem, se você não tem experiência em colocar nada dentro do teu canal, então você pode sim ter uma dificuldade, mas não necessariamente seja o vaginismo. O pênis. Quando você vai tentar ter uma relação sexual, então as primeiras vezes, elas podem ser um pouco mais difíceis mesmo, né? Pode ser dolorido? Pode ser dolorido. Isso quer dizer o vaginismo? Não necessariamente. Tudo vai depender de quantas vezes você já tentou, quanto tempo você está tentando, né? A literatura fala em 6 meses, mas depende. Então tem pessoas que depois de algumas tentativas a dor é tão grande, força, não entra. Então assim, você já começa a pensar no vaginismo. Dá para ter certeza sozinha? Eu tenho muita gente que chega aqui e a própria pessoa que encontrou sobre o vaginismo, não falou com nenhum profissional ainda. As melhores pessoas para te dar, segundo o DSM-5, o diagnóstico é o ginecologista, né, a primeira pessoa, e o fisioterapeuta também pode te dar o diagnóstico. Agora, pelo histórico, o psicólogo também pode dar o diagnóstico. Então, assim, o que acontece? Você precisa primeiro ver as dificuldades que você tem e quanto tempo você tem essa dificuldade. Então, por exemplo, essa semana, no sábado, né? No sábado, hoje nós estamos na segunda-feira ainda. No sábado, eu tive uma avaliação de uma paciente com 48 anos e que não conseguiu ter penetração ainda. Ela tem anos que ela tenta ter penetração. Então, assim, ela tem vaginismo? Sim, né? Então já tentou de tudo, não conseguiu, não consegue fazer exames, ou seja, tudo indica que é realmente um vaginismo. Agora, uma pessoa que tentou ter relação uma vez, 2 vezes, a gente tem que tomar muito cuidado para dar esse diagnóstico. Então, assim, não é sair falando que todo mundo que tem dificuldade tem vaginismo. Então, tem que ter um critério, claro. Agora, se você
tem dificuldade, por exemplo, em tentar colocar o seu próprio dedo, né? Se você tenta, não consegue, tem muita aflição em se tocar, tem muita dificuldade, tem muita dor, né? Ah, não, eu não consigo, eu não sinto dor, mas não entra, trava tudo. Então, não necessariamente vai vir acompanhado de dor, tá? O vaginismo. Uma grande parcela é acompanhado de dor, mas uma parcela não é. Então, simplesmente trava, não entra nada, não entra o dedo, não entra o dedo do parceiro, não entra um espéculo, tá? Aí hoje eu separei algumas coisinhas aqui para mostrar para vocês também, porque não necessariamente todo mundo sabe das coisas que eu tô falando. Então vamos lá. Espéculo. O espéculo é esse aparelhinho aqui, ó, que os ginecologistas usam para poder fazer a avaliação, tá? Então, o que acontece? A avaliação ginecológica. Então, ó, esse daqui que eu tô mostrando para vocês é um espéculo de virgem, tá? Então, ele entra desse jeito, tá? E aí, a gente roda essa borboletinha que tem aqui e ele vai abrindo ali para você ver o canal. Só que ele é para virgem ou para quem tem dificuldade ou para quem tem muita dor. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que chegam aqui menopausadas que já não conseguem fazer o exame especular. Então, não consegue colocar um tamanho que seria mais ou menos isso daqui, o normal, né? E aí, passa a usar isso daqui. Olha a diferença de tamanho. Então, é bastante diferente. Então, quando a gente trata aqui na clínica, um dos nossos objetivos é justamente para que a paciente consiga ser examinada por um espéculo desse e não esse pequenininho, tá? Para que a paciente consiga ser examinada com um pelo menos desse tamanho, que é quando realmente consegue fazer coleta de secreção devidamente, que consegue fazer o exame de Papa Nicolau, que é o tipo de análise que se faz da secreção coletada ali dentro. Então, assim, tudo isso é extremamente importante para a mulher. Agora, concordam comigo? Se não entra um dedo, muito provavelmente ela não vai conseguir fazer um exame ginecológico. Então, assim, se você suspeita que você possa ter o vaginismo, você pode tentar introduzir o seu próprio dedo para ver se você dá conta de fazer isso ou não. Ou você pode pedir para o teu parceiro tentar introduzir também o dedo dele e ver como vai ser a tua reação. Uma grande parcela das pacientes que tem o vaginismo, ele é seguido de medo. Então ele começa a ter medo, a pessoa começa a ter medo de se tocar, de ser tocado pela outra pessoa, pelo parceiro, mesmo que goste do parceiro, que ame o parceiro, que sinta desejo pelo parceiro, essa mulher não consegue deixar ser tocada, tá? Então, eu recebo muitos casais aqui que às vezes os homens pegam e falam, olha, eu acho que ela não gosta de mim. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O vaginismo produz uma contração involuntária de todos os músculos que existe ali e que fazem esse canal fechar, tá? Então, por isso que as mulheres, muitas vezes elas falam o quê? Eu tenho dificuldade em ter uma penetração. Então, por favor, mulheres, quando vocês forem no ginecologista, não digam essa frase. Fala, eu não consigo ter penetração. Não entra o pênis. Por quê? Porque uma mulher que tem uma candidíase, por exemplo, uma inflamação, uma infecção ou qualquer alteração do canal vaginal, do útero também, o que acontece? Pode gerar dor e gera uma dificuldade, mas entra o pênis. Geralmente as mulheres que têm vaginismo ou não entra, ou entra parcial. Então, assim, uma grande parcela das minhas pacientes, elas falam, eu tenho dificuldade. Eu falo, mas o pênis entra? Ah, então, entra, mas entra pouco. Eu falo, o que é pouco? É isso?
É isso? É a metade? É o quê? Aí ela fala, então, eu acho que entra a pontinha. E aí a pontinha, gente, muitas vezes é isso daqui, ó. Ou seja, não tem penetração. Então é importante que vocês digam para o profissional que vocês forem passar o que você sente. Olha, eu sinto dor, eu sinto medo, eu não deixo, eu fecho a perna, eu tenho pavor. Então, assim, tudo isso é importante que o médico saiba para ele realmente conseguir te avaliar o que você tem, qual é a sua dificuldade, porque senão fica muito difícil de dar o diagnóstico de vaginismo para quando a mulher chega pra gente e fala, então eu tenho dificuldade na penetração. E é isso que geralmente os médicos escutam. Então, faça com que o médico consiga te ajudar com as informações corretas, tá? Então, uma dica que eu dou é isso, é você tentar introduzir o seu próprio dedo, então é uma das dificuldades, conseguir realizar exame ginecológico. Agora mesmo eu estava atendendo uma paciente que ela tentou ter 3 relações sexuais, não conseguiu. Ficou vários meses sem ter relação e precisou fazer um ultrassom transvaginal. Quando ela foi fazer um ultrassom transvaginal, ela não conseguia. Então ela sentia muita dor. Então a própria médica que foi fazer o ultrassom transvaginal falou para ela sobre o vaginismo, né? Então assim, acaba sendo um dos indícios. Geralmente é uma somatória. Agora, é muito mais fácil a gente dar o diagnóstico de vaginismo depois que a mulher tenta a relação sexual. Então, acho que isso é muito confuso nos estudos também. Por quê? Porque não necessariamente a mulher, ela tem o vaginismo antes. Ou se ela tem, a gente não fica sabendo. A gente geralmente fica sabendo quando ela fala, quando ela tenta a primeira relação sexual e não consegue. Mas uma tentativa leva a crer que é o vaginismo? Não necessariamente. 2, 3, depende. Aí vai depender da reação que essa mulher tem, do tipo de dor que ela tem, se ela fica agoniada, se ela fica aflita, se ela já começa... Então, assim, várias coisas a gente tem que levar em consideração para se dar um diagnóstico. Então, por favor, não é todo mundo que tem vaginismo. Aí outra coisa que entra, as alterações anatômicas, tá? Então as alterações anatômicas, elas podem acontecer. Pode ter um septo vaginal, pode ter um ímen diferente, pode ter um ímen complacente. Então tudo isso tem que ser avaliado. Débora, eu consigo avaliar isso sozinha? Você pode pegar o espelho, agachar e tentar fazer força, uma expulsão, que geralmente a gente consegue ver o ímen se apresentando, ele se mostra. Só que dependendo do nível de contração que essa mulher tem, ela não vai conseguir ver sozinha. Dependendo da aflição, do medo que essa mulher tem, ela não consegue nem afastar os seus pequenos lábios, tá? Os lábios internos. Então, o que acontece? O ideal é que você seja avaliada por uma profissional, de preferência alguém que saiba sobre o vaginismo, que tenha experiência, né? Até para a pessoa não judiar de você, não te provocar dor, não te provocar mais trauma ainda do que talvez você já tenha, dependendo do teu histórico. Então, é extremamente importante que vocês saibam onde vocês estão indo. Por que eu tô te dizendo isso? Porque, infelizmente, tem profissionais de tudo que é jeito. E eu escuto histórias aqui toda semana de profissionais que perderam a paciência com a paciente, que deram tapa na perna da paciente, que humilharam a paciente. Então, assim, não deixe isso acontecer com você. Não vá em qualquer lugar, tá? Então, assim, por que eu digo isso? Porque quando as pacientes chegam aqui, dependendo de onde elas foram, a gente ainda tem que reverter o trauma que essa mulher passou. Então, o medo de deitar na maca, o horror de alguém tocar nela. Então, assim,
tem que tomar um cuidado muito, muito grande onde você escolhe para ir. Ah, Débora, mas você tá falando isso porque você é dona de uma clínica. Então, eu tô falando isso porque eu tenho experiência e eu tô falando isso porque toda semana é o que eu pego aqui. São mulheres traumatizadas que passaram por várias humilhações em vários lugares e a gente tem que reverter tudo isso. Então, eu não tô falando que é a minha clínica. Eu tô falando porque eu quero o bem dessas mulheres que têm uma disfunção que acaba com a vida delas, que acaba com o casal, né? E que eu não quero que isso aconteça. Então, essa é a questão. Esse foi o intuito de montar uma clínica que fosse só de um tratamento de vaginismo, só mulheres que tivessem dor na relação sexual. Então, é isso que eu quero. É isso, eu quero que as pessoas tenham um bom atendimento. Eu quero que as pessoas, elas consigam sair de um tratamento se sentindo normais. Então, é isso que eu quero, tá? Independente da pessoa vir aqui ou dela ir em qualquer outro lugar. Então, assim, não tô dizendo que a pessoa tem que vir na minha clínica, eu tô dizendo que a pessoa tem que ter um bom atendimento. Então, são coisas bem diferentes, tá? O que mais que eu gostaria de falar pra vocês? É que eu tô com uma listinha, ó, cheia de coisas aqui que a Vitória foi anotando tudo que todo mundo foi mandando aqui. Vamos lá, vou tentar responder algumas coisas. São essas frases que eu acabei de ler aqui, ó, da Bárbara. Eu fui deixada por isso e tá doendo tanto, ou seja, procurem tratamento, gente, tem tratamento. Esses dias eu recebi uma paciente, a paciente entrou em contato com a clínica, que ficou grávida e tem vaginismo. O que eu vivo repetindo? Trate do vaginismo antes de ficar grávida. Por quê? Essa paciente, o que aconteceu? Ela ficou grávida com a pontinha do pênis, ela começou a sangrar grávida e ela não consegue fazer um transvaginal. Ela não sabe se ela tá abortando, ela não sabe o que tá acontecendo. Eu falei pra ela que eu podia avaliá-la desde que eu tivesse autorização do obstetra. O médico não quis dar autorização e eu não tenho o que fazer pela paciente. Então, assim, eu não quero que isso aconteça com vocês. É isso que eu não quero que aconteça. Então, por isso que eu falo tanto, procure tratamento. Faça tratamento, dê prioridade para vocês, né? O tratamento custa caro? Ele custa o tanto que ele tem que custar para se ter uma estrutura decente, um profissional decente. Agora, aqui na clínica a gente divide, a gente parcela um monte de vezes para que ninguém fique sem tratamento. Só que depende da prioridade que a pessoa dá na vida dela. Então, assim, eu fico muito sentida quando chegam esses casos para mim, né? No sábado que me chegou essa paciente de 48 anos, ela não é um caso leve, ela é um caso leve, ela não é um caso grave. E qual que é o sonho dela com 48 anos? Ser mãe. Então, assim, pelo amor de Deus, procurem tratamento, procurem ajuda, não fiquem sentindo dor. E principalmente quem tem vaginismo primário, eu tenho medo de ir no profissional. Não tenha, porque tem outras coisas que vão te dar muito mais medo na vida se você passar por situações como essa. Então não deixe isso acontecer com vocês, tá? Vamos lá. Vaginismo causa dor, ardência ou queimação? Sim. O que acontece? O excesso de contração causa ardência, tá? E sensação de queimação em muitas das pacientes. A partir do momento que ela já não tem mais a mesma contração, essa sensação reduz. Então, o que isso quer dizer? Tem algumas pacientes que às vezes chegam aqui com o diagnóstico de vulvodínia, que uma das coisas que causa é justamente essa sensação de ardência. Só que quando a musculatura está em desequilíbrio, você também tem essa sensação. O que você pode fazer? Faz isso, ó. E contrai. E fica fazendo bastante contração aí onde vocês estão sentadas. Percebe se não arde tudo, se não queima tudo. Vocês vão perceber que sim. O excesso de contração
pode provocar essa sensação. Agora, quando uma paciente tem uma vulvodínia, muito provavelmente não vai ser tão fácil passar essa sensação. Já quando uma paciente tem o vaginismo, quando diminui esse excesso de hiperatividade muscular, essa sensação reduz. Essa sensação, com o passar do tempo, some. As mulheres que têm excesso de contração, que têm essas contrações involuntárias, o que acontece? Elas muitas vezes provocam contração durante o dia, em vários momentos, não é só na hora da relação sexual. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que primeiro tem que equilibrar essa musculatura, tirar o excesso de contração e ver o que sobra ali. Então, isso é extremamente importante, tá? Vaginismo não causa ardência? É diferente de você ter uma ardência porque você tem uma fissura, porque acabou de te machucar, é diferente dessa ardência, mas ela gera ardência sim, e é isso que a gente percebe nas nossas pacientes aqui na prática, tá? Vamos lá, outra coisa. Uma paciente que já teve alta pode precisar do tratamento novamente? Depende, tá? Uma paciente que teve o problema, que ela teve vaginismo, ela pode tratar o vaginismo. Então, um exemplo. O paciente veio aqui, fez o tratamento, conseguiu ter relação, gerou nova memória, que é a relação sexual sem dor, com penetração e tudo mais, ok. Aí, dali a algum tempo, ela fica grávida, tá? Aí ela fica grávida e aí no pós-parto ela pode voltar a ter dor, na verdade é uma nova dor, por queda hormonal, diminuição da lubrificação, diminuição da excitação pelo aumento da prolactina. Então todas essas alterações podem fazer com que essa mulher venha a ter dor quando ela for tentar ter relação de novo. Mas o que acontece? Dependendo da mulher, ela já sabe como agir, ela já sabe que ela tem que usar lubrificante. Muitas dessas coisas a gente já avisa para os pacientes aqui quando a gente vai dar alta. Só que aí a paciente não seguiu nada disso, ela simplesmente foi para a relação e começou a dar novos estímulos de dor. Ela pode vir a ter vaginismo de novo? Pode, tá? Então não necessariamente é o vaginismo que ela teve, mas ela pode vir a ter novamente se ela ficar dando estímulo de dor. Então, depende, toda situação tem que ser avaliada, tem que ser analisada. Por quê? O que essa mulher fez? Ela deu estímulos? Que tipo de estímulo? Ela andava excitada? Ela teve alguns episódios de infecção urinária? Hoje eu atendi uma paciente aqui da Rose, que eu fui dar uma olhada nela. A paciente teve 2 meses de infecção urinária de repetição, uma atrás da outra. Então, ela estava quase no final do tratamento, ela começou a sentir dor de novo, porque ela voltou a produzir contração pela dor que ela sentia. Então, assim, tudo isso. Então, a gente tem que levar em consideração e nós, profissionais, a ideia é que a gente consiga avaliar tudo isso, tá? Alguém aqui, gente, eu não tô conseguindo, porque quando eu vou explicar essas coisas pra vocês, às vezes eu vou montando uma linha de raciocínio e às vezes eu não consigo ir lendo o que vocês estão escrevendo aqui pra mim, tá? Então, depois eu vou abrir para algumas perguntas de vocês, aí vocês escrevam novamente, quem já fez alguma pergunta pra mim, escreve de novo, que aí eu vou respondendo pra vocês, tá? Porque às vezes eu tô prestando tanta atenção no que eu tô falando aqui pra ver se vocês entendem o que eu tô explicando, que às vezes eu não tô nem olhando as mensagens que vão passando aqui pra vocês, pra mim, tá? Então vamos lá, outra pergunta. Tenho 45 anos, sou virgem e sempre que tento sinto dor. Pode ser vaginismo? Pode! Principalmente dependendo do tempo que você tenta, tá? Pode. Mas é pela sua idade? Não.
Ah, quanto mais idade tem, mais o ímen vai ficando grosso? Não, a não ser que a mulher já esteja na menopausa, aí pode entrar o componente hormonal, a falta de hormônios, que pode gerar uma atrofia, que pode piorar a situação, tá? Aí sim. Então, fora isso, se você tem 18 anos, se você tem 30 anos, não vai mudar ali nada, tá? Que te leve a ter o vaginismo. Ah, quanto mais velha, pior vai ficar. Não, não é bem assim também que funciona, não. Agora, essa paciente aqui que mandou essa dúvida dos 45 anos, pode ser? Claro que pode. Então, você precisa ser avaliada por uma pessoa, por uma boa profissional, para te dar o diagnóstico e avaliar outras coisas, tá? E o diagnóstico também não é só pela avaliação de anamnese, é só você contar a história. Porque tem muita gente que conta a história pra gente aqui sentada nessa cadeira que eu tô, e a hora que deita na maca, a gente vê um canal completamente diferente do que a gente imaginou, tá? Quando a gente tá escutando a história da paciente. Então também precisa ser avaliada fisicamente. Aí, depois mais para frente eu vou falar para vocês sobre o tratamento online, tá? Então daqui a pouquinho eu explico para vocês. Vamos lá. O tratamento ajuda ou ele realmente cura 100%? Olha, a experiência que a gente tem aqui, uma grande parcela, mas grande parcela, é mais de 95% das nossas pacientes tem cura, tá? Então, a gente tem contato com muitas ex-pacientes nossas, elas vêm aqui na clínica depois para visitar a gente. Muitas ex-pacientes a gente tem no Facebook, a gente tem no Instagram, a gente vê foto dos filhos, a gente pergunta como elas estão e elas falam pra gente que estão bem, tá? Então, é importante que você, em um tratamento, você busque a cura, tá? Esse é o objetivo. Agora, aqui na clínica, se vocês olharem vários vídeos meus, eu sempre falo que aqui a gente tem alguns objetivos que eu criei da minha cabeça, objetivos que, trabalhando com vários médicos, eu percebi que eram objetivos que valiam a pena, tá? Correr atrás, como que a paciente colocar o próprio dedo. Pode parecer assim, pra que eu preciso colocar meu próprio dedo? Porque se você tiver que colocar um óvulo ginecológico em você, você vai ter que colocar seu dedo. Então eu coloquei isso como objetivo. A paciente colocar um aplicador vaginal. Se você precisar de uma pomada, se você tiver uma infecção, se você tiver uma candidíase ou qualquer coisa, você vai precisar se tratar. Então foi com base na experiência que eu tive trabalhando com médicos que eu criei os objetivos que a gente tem aqui na clínica hoje, tá? Não tem isso na literatura. Não tem alguém dizendo, olha, isso você precisa, isso você precisa. Não, não tem. Então, esses objetivos aqui foram criados por mim, baseados na experiência que eu tenho trabalhando com médicos. Então, por exemplo, eu poderia não colocar uma paciente para fazer exame ginecológico. Ah, ela já conseguiu ter relação, tá tudo certo. Não! Eu já vi muitas pacientes não conseguindo fazer exame ginecológico. Ela não pode passar por um tratamento de fisioterapia para o vaginismo e não conseguir fazer um exame ginecológico depois. Ela pode até ficar nervosa ainda, dependendo das experiências que ela teve com médicos, mas ela tem que conseguir fazer um exame ginecológico. Débora, todo exame ginecológico tem que ser completamente sem dor? Olha, depende muito de quem tá te avaliando, né? Hoje em dia a gente faz muitos exames em laboratórios e às vezes a técnica de enfermagem, a enfermeira não necessariamente ela foi preparada para fazer exame ginecológico, né? Com cuidado, devagar. Então assim, depende. Então, às vezes vai ser doloroso dependendo de quem está fazendo, se a pessoa não é cuidadosa. Mas é uma dor que você vai morrer na maca? Não, também não é assim. Então, se você, cada vez que você deita na maca, você passa mal, você fica com aquela experiência de aflição,
de medo, de agonia, a sensação que alguém vai te fazer mal ali, não é isso que é para você sentir deitada numa mesa ginecológica para fazer exame. Então tem que parar para avaliar que isso tá errado, tá bom? Eu vou falando que eu vou me perdendo nas coisas que eu vou falando. É que eu vou lembrando de coisas, vai me vindo coisas na cabeça, pacientes, o que a gente escuta. Então acaba sendo muita informação mesmo, tá, gente? Então aqui, o tratamento ajuda ou ele cura 100%? Então a busca do tratamento é curar 100% mesmo, tá? Alguém tá dizendo aqui, eu gritava de aflição, medo e dor. Não é pra ser assim, por favor. Então, isso não é um exame ginecológico, é uma tortura. Então, não é pra ser desse jeito, tá bom? Como funciona o tratamento? Eu vou falar como funciona o tratamento na minha clínica. Não tem regra. Não existe um manual de como tem que ser um tratamento de vaginismo, de fisioterapia pélvica. Não existe. Existe em cada lugar a forma que a pessoa faz. Então, aqui na clínica é assim. A pessoa entra em contato, seja por telefone, seja pelo WhatsApp, o que for melhor para paciente, tira as primeiras informações, marca a avaliação. A avaliação que a gente faz aqui dura pelo menos 1 hora. Então, é dividido na parte de anamnese, onde a gente colhe o histórico da paciente, e na parte de exame físico, é onde a gente examina a paciente, o que der para fazer com essa paciente. A paciente, ela não é obrigada a deixar, mas a gente explica a importância, tá? Que tem isso para a paciente e que a gente vai ser cuidadosa, que a gente vai examinar, que a gente só vai fazer o que a paciente permitir. Então, assim, tudo isso faz total diferença quando a paciente é examinada. Até teve alguma paciente aqui que mandou a pergunta dizendo que, pelo jeito, ela é muito tímida. Então, assim, aqui a gente tem paciente de tudo que é jeito. Então, não deixa a tua timidez atrapalhar para você vir num lugar como a clínica, tá? Então, a gente está acostumada a lidar com pacientes aqui de tudo que é jeito. A gente tem mais de 200 pacientes em tratamento na clínica, mais de 250, se não me engano. Então, é muita gente em tratamento. Então, não deixe que essa timidez te atrapalhe. Não é porque você é tímida. E assim, quando teve uma paciente outro dia que chegou para mim e falou, olha, eu fui tentar fazer tratamento em outro lugar e a fisioterapeuta falou assim que eu tinha que me masturbar. Porque se eu não me masturbasse, o tratamento não ia dar certo. Você não vai escutar isso aqui. Então, assim, se você é tímida e tem medo do que você vai escutar, a ideia é que aqui seja um lugar cheio de profissionais que saiba falar sobre sexualidade, tá? E ninguém é obrigada a nada. Ninguém é obrigada a nada, muito menos aqui dentro da clínica. Então, nós vamos tentar cuidar de você. Independente de você ser tímido ou não, a gente vai tentar tomar cuidado com a forma que a gente fala, com a forma que a gente toca. Então, isso é extremamente importante. Então, quando a gente faz a avaliação aqui, é dividida nessas 2 fases, e aí a gente explica para a paciente qual é o nosso diagnóstico de acordo com o que a gente ouviu, com o que a gente viu, com o que a gente tocou, se é que deu para tocar alguma coisa. Débora, toda paciente passa pelo exame físico? Sim, mas nem toda paciente, primeiro, a gente não coloca espéculo, tá? Que é esse aparelhinho aqui que eu mostrei para vocês que o ginecologista coloca. Então, a gente não faz isso em um primeiro momento, a gente faz isso lá mais pra frente, quando a gente está preparando a paciente para o exame ginecológico. Antes disso, não. Então, a gente já não coloca espéculo na avaliação física. A gente tenta fazer o exame de toque, tá? Exame de toque pelo ginecologista, na maioria das vezes, é feito com 2 dedos. Aqui a gente faz com 1 dedo só, para que a gente não machuque a paciente. Então aqui a gente é cheia de regrinhas, tá? Que foram criadas para esse tratamento, para que todas as pessoas saiam daqui melhores do que elas entraram e não mais traumatizadas do que elas chegaram aqui na clínica. E todas as fisioterapeutas aqui foram treinadas para tocar na paciente
da mesma forma, com cuidado, de forma respeitosa, sem passar do limite da paciente, tá? Então, na avaliação é quando a gente dá o diagnóstico e a gente diz quantas sessões essa paciente precisa, tá? Tratamento online, tá? Então eu tô vendo que algumas pessoas estão perguntando do tratamento online, então eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Tratamento online a gente já acaba fazendo com um tempo maior. Então, a paciente conta pra gente a história e depois, no exame físico, a paciente que vai se tocar pra gente ver o que ela consegue, tá? Débora, então é necessário que a paciente fique sem roupa na frente da câmera? Sim, tá? É necessário. Do lado de cá vai ter uma profissional te olhando. Então, a ideia é que a gente explique isso para a paciente. Num primeiro momento, ela vai sentir vergonha, sim, tá? A gente tem tido resultados bons, a gente tem tido resultados espetaculares que eu não acreditava que teria. A gente baseou todo o tratamento que a gente faz online no tratamento presencial. Então, o que a gente fazia aqui, o que a gente faz aqui, a gente tentou aproximar o máximo possível, claro, com várias adaptações, para que a paciente tivesse bons resultados, tá? E a gente tem tido ótimos resultados. Então, essa semana saiu o primeiro depoimento de uma paciente online, mas a gente já deu alta para mais pacientes, mas é que essas pacientes ainda não fizeram depoimentos e também não é todo mundo que faz depoimento e também não tem obrigação nenhuma de fazer o depoimento. Essa paciente que fez esse tratamento é uma paciente de Curitiba, a paciente já está grávida, tá? Contra a minha vontade, porque eu queria que ela aproveitasse um pouquinho, mas ela ficou grávida muito rápido. Enfim, era um desejo dela, então eles estão super felizes. No dia da alta deles, eles choravam os dois, ela e o marido. Então assim, foi sensacional. Eles são dois fofos, que ela já conhecia a clínica já há muitos anos. Então, quando eu avaliei a primeira avaliação dela, ela se emocionou muito, porque ela queria muito que fosse feito esse tratamento, mas ela estava longe de São Paulo. Ela fez 9 sessões só. Ela não era um caso grave. Os dois, eles se empenharam muito. Ela fez muitos exercícios certinho, ela tirava dúvidas. Ele acompanhou essa paciente em todas as sessões, praticamente. Então, ele ajudou muito, sabe? Então, são dois fofíssimos que lutaram, batalharam por essa vitória. Então, a vitória é deles. Eu fiz só o papel de orientar aqui, claro, com a experiência que eu tenho. Então, uma das coisas que eu escutei dessa paciente no dia da alta era: você me dava tantos detalhes de tudo que estava acontecendo que eu tinha a sensação que você estava em pé aqui do meu lado. Então, assim, e esse é o nosso objetivo, é usar a experiência que a gente tem aqui para ir longe, né? Para conseguir atender pacientes que não vão vir para São Paulo. Então, isso é extremamente importante. Então, voltando, a paciente vai ter vergonha? Muito provavelmente ela vai ter vergonha na primeira vez. Mas tudo vai depender de como é conduzido esse tratamento. E eu tenho certeza que aqui é bem conduzido. Existe regra também para outras clínicas? Não tenho ideia de como é feito. As poucas coisas que eu sei quando a paciente chega aqui me contando, tá? Ah, que foi atendida com um PDF que a fisioterapeuta manda para todo mundo. Ah, foi atendida numa sala de Zoom, que passa a mesma coisa para todo mundo. Então, assim, cada um sabe de si, né? Eu tentei fazer o melhor tratamento que eu pude de forma online e sou muito sincera em dizer que no começo eu não acreditava, tá? E sou muito sincera em dizer que está dando certo. Então, do mesmo jeito que eu dizia para vocês que eu não acreditava, agora eu digo, acredito no que eu faço aqui junto com a minha equipe, junto com as minhas fisioterapeutas, contando com a experiência de todas elas. Então a gente sentou, a gente fez reunião, a gente avaliou tudo que teria que ser perguntado para essa paciente, como que essa paciente poderia fazer, o que a gente ia avaliar. E assim, não foram reuniões só antes de começar o tratamento, não, foram semanais, né?
Foram reuniões que, dependendo dos atendimentos, eu ainda entro nos atendimentos com as fisioterapeutas, para que a gente tenha a mesma resposta que a gente tem aqui no presencial, tá? Então, esse é o nosso objetivo e a gente tem atendido pacientes do Brasil inteiro e de vários lugares do mundo. Brasileiras que moram em outros lugares a gente tem atendido e tem tido resultados muito, muito bons, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho que dizer para vocês. Aqui, ó. O tratamento online tem 100% de eficácia como presencial? É o que eu acabei de responder para vocês. A gente tem tido realmente os resultados realmente muito bons que se aproximam aí de 100% também. É um tratamento que algumas coisas a gente não consegue fazer? Claro que é, gente. Eu não tô lá com a paciente, eu não tô na casa da paciente. Só que eu tento usar a experiência que eu tenho para tentar orientar essa paciente da melhor forma que eu posso, entendeu? O que eu vejo mais aqui? Eu tenho pacientes, hoje mesmo eu atendi uma. Ela tava aqui em São Paulo, que não é o que eu aconselho. Quem tá em São Paulo, quem tá perto de São Paulo, venha para o presencial, tá? E ela conversou comigo primeiro online, e aí eu falei para ela que eu achava que era melhor que ela viesse, e ela veio hoje. Era um caso leve também, não era um caso grave, e é um caso que muito provavelmente em pouco tempo ela consegue ter aí relação e ter penetração total, sem dor, e mudar de posição, enfim. Então foi a forma que eu encontrei, pelo menos para essa paciente, de ter um resultado aí bom também, que fosse melhor, já que ela estava tão perto da gente. Acho que ela era de Guarulhos, se não me engano. Que mais? Como é feito o contato prático com a paciente, especialmente as pacientes tímidas? É o que eu já tinha respondido. Então a gente vai se adaptar a cada paciente, tá? Então, a gente tem pacientes que são super extrovertidas, a gente tem paciente que brinca, a gente tem paciente que a gente tá aqui dentro da sala, a gente escuta a paciente chegando lá na recepção, e a gente tem paciente que mal conversa. Todas a gente tem resultados muito bons. Então é isso que é importante. Então não fique pensando, eu sou muito tímida, eu tô com vergonha. Então assim, a gente vê vulva e vagina todo santo dia aqui. Então você pode até tentar ter vergonha do seu próprio corpo, porque ninguém ensinou pra gente que a gente pode ficar se olhando. Mas aqui a gente olha isso o dia inteiro. Então não deixe de buscar ajuda por vergonha, tá? É a mesma coisa que você fosse numa manicure e tem vergonha de mostrar a mão. Então, se você vai numa fisioterapeuta pélvica, o mínimo que ela vê na vida é vulva e vagina. Então, vá. Não deixe de procurar tratamento por causa de vergonha, não. Tratei o vaginismo e agora sinto muita ardência com penetração. E sinto que é o ímen. Sinto ele esticando. Então, assim, primeira coisa, se você acha que realmente é o ímen, vá em alguma ginecologista, cirurgiã, para fazer uma avaliação, tá? A gente tem aqui algumas ginecologistas que a gente recomenda. Se alguém precisar de alguma recomendação, pode entrar em contato com a clínica, que a gente passa os nomes de algumas pessoas que a gente confia, que fazem cirurgia. Então eu acho que é importante. Então se você acha que pode ser isso, não sei, isso deveria ser avaliado durante a fisioterapia? Sim. Aqui, quando a gente surge essa dúvida que pode ser o ímen, geralmente a gente pede para uma cirurgiã avaliar. Sempre foi assim? Não. Não sempre foi assim. Antes não era tão fácil de ter uma cirurgiã que fizesse esses tipos de cirurgia, né? Então está se tornando cada vez mais comum, cada vez mais a gente tá tendo acesso a alguns nomes de pessoas confiáveis também, porque também não dá para ser qualquer pessoa. Então assim, nem sempre foi assim o nosso procedimento. Mas claro, né? A ideia é que a gente evolua com o tempo, pelo amor de Deus. Se eu tratasse vaginismo o jeito que eu trato agora, se há 5 anos atrás foi exatamente igual, tem alguma coisa errada com isso. A ideia é que a gente evolua, pelo amor de Deus. Vamos lá. Demora em torno de quanto tempo para a cura do vaginismo? Depende do grau de vaginismo que você tem, tá? Então,
Se você tem um caso leve, então por volta de 10 a 12 sessões, é regra? Não. Então, não é regra, não é todo mundo que funciona desse jeito. Então, a gente tem uma base de sessões, de número de sessões, baseado na experiência que a gente tem aqui. Funciona para todo mundo? Não necessariamente. Você pode tanto fazer mais sessões quanto menos sessões, tá? Então, isso a gente sabe no exame, tá? Geralmente no exame físico é que a gente tem uma noção melhor do que a paciente consegue, qual a dificuldade da paciente. Então, assim, vai ter paciente que deita na maca e deita super tranquila. Ela sente dor, mas você vê que ela tá tranquila. Mas eu tenho paciente que tem fobia. Eu tenho paciente que sai subindo pela maca fora. Então, assim, essa paciente, ela vai levar o mesmo tempo? Não. Ela muito provavelmente vai levar um tempo maior. É certeza? Também não. Por quê? Porque eu tenho pacientes que começam desse jeito e depois tem uma evolução tão fantástica, tão rápida, que assim, você fica assim, meu Deus, como assim? Foi tão rápido? Foi. Tem paciente que é muito rápido, mesmo chegando e deitando na maca, ficando apavorada e tudo mais, tá? Então, depende. Eu uso muito essa palavra aqui na clínica para discutir caso, para quando eu vou explicar as coisas para os pacientes. Então, assim, depende. Depende da paciente, depende do histórico dela, depende do trauma que ela tem, depende do quanto ela tentou e já provocou dor, depende se ela tá disposta a fazer o tratamento, depende se ela quer fazer o tratamento só por causa do parceiro e não por causa dela, porque ela não tem vontade nenhuma de se tratar. Então, assim, depende de muita coisa e tudo isso tem que ser avaliado, tá bom? Uma pergunta que fizeram aqui, ó. O tratamento dói? Então, depende.